Nenhum outro confronto de futebol carrega tanta história fora de campo quanto a Argentina contra a Inglaterra. Não é só rivalidade esportiva. É uma mistura de guerra, política e um gol feito com a mão que virou lenda mundial. E às vésperas de mais um capítulo dessa história numa Copa do Mundo, vale entender de onde tudo isso realmente vem. As seleções se enfrentam desde 1951, mas o duelo só ganhou o peso que tem hoje a partir da Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra. Nas quartas de final, em Wembley, o capitão argentino Antônio Ratín foi expulso após reclamações constantes com o árbitro alemão, uma decisão até hoje vista, por boa parte dos argentinos, como arbitragem desfavorável. A Inglaterra venceu por 1-0 e seguiu rumo ao título daquela Copa. Mas o desconforto real veio depois da partida. O técnico inglês, Alf Ramsey, chamou publicamente os jogadores argentinos de animais numa entrevista, um comentário que a imprensa argentina nunca esqueceu, e que alimentou ressentimento entre as duas federações por décadas. Mas o capítulo que realmente transformou esse confronto esportivo em algo maior aconteceu fora de qualquer campo de futebol. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pelo controle das Ilhas Malvinas, chamadas de Falkland Islands pelos britânicos, um arquipélago no Atlântico Sul administrado pelo Reino Unido, mas reivindicado pela Argentina como parte de seu território. O conflito durou 10 semanas e terminou com a rendição argentina e a manutenção do controle britânico sobre as ilhas, uma situação que permanece até hoje. O Reino Unido continua administrando o território, enquanto a Argentina mantém oficialmente sua reivindicação de soberania. A disputa territorial não foi resolvida, e ainda é um tema sensível na política de ambos os países, sem consenso internacional definitivo sobre a questão. A guerra deixou centenas de mortos dos dois lados, e uma cicatriz nacional profunda na Argentina, onde o conflito é lembrado como um momento de trauma e, para muitos, de reafirmação de identidade nacional frente ao Reino Unido. 4 anos depois da guerra, as seleções se encontraram de novo, nas quartas de final da Copa do Mundo do México, em 1986. O contexto político tornou o jogo, automaticamente, muito mais do que uma partida de futebol para grande parte do público argentino. Foi nesse jogo que Diego Maradona marcou 2 dos gols mais comentados da história do futebol, com poucos minutos de diferença. O primeiro, conhecido como a mão de Deus, foi marcado com a mão, driblando o goleiro inglês sem que o árbitro percebesse a infração, um gol que a Inglaterra considera, até hoje, uma trapaça não punida. O segundo, chamado de gol do século, foi construído com um drible individual que atravessou praticamente o campo inteiro, considerado por muitos especialistas em futebol um dos gols mais bonitos já marcados numa Copa do Mundo. Maradona, anos depois, chegou a declarar publicamente que via aquele jogo como uma forma simbólica de revanche pela Guerra das Malvinas, uma frase amplamente repetida desde então, embora ele mesmo tenha dado versões um pouco diferentes da citação ao longo dos anos em diferentes entrevistas. Vale a pausa editorial de sempre. É importante separar 2 planos que costumam se misturar nessa história: a rivalidade esportiva real, construída em cima de jogos decisivos e resultados contestados, e o conflito político sobre a soberania das Malvinas, que é uma disputa territorial internacional muito mais séria e ainda sem solução, não uma metáfora esportiva. Tratar a guerra apenas como pano de fundo emocionante pro futebol simplifica demais um conflito que custou vidas reais dos dois lados, e que continua sendo um tema político sensível hoje, não apenas uma curiosidade histórica encerrada. A Argentina contra a Inglaterra é provavelmente o exemplo mais claro de como o esporte pode carregar peso simbólico muito além do resultado de uma partida, não porque o futebol representa guerras e política, mas porque as pessoas, de ambos os países, escolhem projetar significados históricos reais sobre um evento esportivo, o que tanto pode gerar união quanto reforçar ressentimentos antigos. No fim, sempre que Argentina e Inglaterra se enfrentam, o jogo em si é só a parte visível de uma história bem mais longa, de gols contestados, entrevistas polêmicas e uma guerra que ainda não tem um capítulo final definitivo. Esse é o tipo de arquivo que a gente vai desenterrar toda semana por aqui, rivalidades que não nascem no campo, mas que o campo ajuda a manter vivas. Se você curtiu esse arquivo, o Arquivo Perdido publica um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Se inscreve para não perder o próximo dossiê, e boa sorte pro seu time na semifinal.